muito obrigada. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui na IMERGE, instituição parceira. A gente vai contar um pouquinho dessa parceria. E a gente vai ter que, eu acho, ficar ali para poder descer o telão. Né? Pode ser? Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Ana Gabriela, coordenei essa pesquisa juntamente com a professora Bruna Angotti. É uma honra estar aqui apresentando a pesquisa, porque eu acho que mais do que produzir a pesquisa, a gente tem uma preocupação real em dar um feedback, passar os resultados, não ficar dentro de alguns passos o que a gente pensou. E, principalmente, acho que aqui também, como a Bruna colocou, esse intercâmbio aqui com o Rio de Janeiro, que foi um dos campos da nossa pesquisa. Então, a gente tem uma apresentação mais geral, mas aqui a gente... vocês vão ver que mais adiante a gente vai dar ênfase ao estado do Rio de Janeiro. Mas depois a gente pode falar um pouco dos outros estados e a gente pretende também fazer uma apresentação e depois abrir para o debate, etc. Queria agradecer especialmente aqui ao doutor Ciro Darlan, não só pela ilustre presença, mas porque ele é um grande, dentro aí da magistratura carioca, é um grande pensador desse tema e foi fundamental na normatização mesmo do que acontece hoje, que hoje é a unidade materno-infantil, mas que é a primeira creche penitência existente na penitenciária feminina foi aqui no Rio de Janeiro em 1966. Então, acho que esse estado tem um marco nessa área e o doutor Ciro, eu acho que ele é um grande, muito importante na construção dessa temática. Então, é uma honra também a presença aqui dele, de alguma forma, poder contribuir com esse debate. Então, a nossa palestra tem o nome Exercício de Maternidade por Mulheres em Situação de Prisão, na qual a gente vai apresentar a nossa pesquisa, cujo nome é Dar à Luz na Sombra. Ela é uma pesquisa que foi feita no âmbito do projeto Pensando Direito, que é um projeto que ele é feito em convênio com a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, a SAL, com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Então, ele tem por objetivo... o projeto Pensando em Direito, produzirem pesquisas, mas pesquisas aplicadas no sentido de não só fazer um diagnóstico, mas fazer, depois, ao final, propostas, fazer proposições, principalmente de mudanças legislativas. Porque a gente está em diálogo com a Secretaria de Assuntos Legislativos. E a grande questão, que eu acho que eu já começo a provocar aqui a plateia hoje, é o que a gente precisa mudar na lei brasileira. Porque a gente discute muito que algumas leis brasileiras, incluindo a LEP, o ECA, elas são legislações de referência. Então, a questão a gente sabe muito mais que é como não só pensar no plano normativo, de mudanças normativas, mas como esse plano normativo pode ser aplicado no cumprimento de pena, como pode ser aplicado ao sistema prisional. Então, a gente vai falar um pouco de algumas mudanças legislativas que a gente acredita, porém, a gente também pensa muito, não só na mudança na lei, mas como efetivar a mudança legislativa. Porque a gente parte também de uma noção do que o direito não é só a lei, mas o direito é o exercício da justiça. Então, é um pouco isso que a gente vai discutir. Então, é a equipe de pesquisa, eu como coordenadora, a Bruna co-coordenadora, e a gente contou com 5 assistentes de pesquisa. Os objetivos da pesquisa Dar à Luz na Sombra foram identificar as necessidades e entraves para exercícios dos direitos maternos reprodutivos de mulheres em situação de prisão. Então, aqui tem uma primeira discussão, até pela terminologia, que é a questão de chamarem mulheres em situação de prisão e não mulheres presas, no sentido de não colocar o que seria a prisão, que é o momento da vida, como uma condição existencial, a mulher presa. Então, tem uma primeira discussão aí, mas a gente acaba utilizando também, em vários momentos da pesquisa, mulher presa, porque, às vezes, também esses eufemismos, talvez eles sejam até prejudiciais à discussão. Um segundo objetivo seria elaborar uma proposta de política pública com ênfase em alterações legislativas que promovam o exercício da maternidade pelas presas. E, por último, identificar no fluxograma do sistema de justiça criminal momentos e atrizes chaves aos quais devem ser dirigidas as ações para efetivar os direitos relacionados ao afeto, sexualidade, gravidez e maternidade. Acho que aqui vale só uma ressalva. A gente fez a nossa pesquisa no feminino.
Então, aqui vocês podem ter achado estranha a palavra atrizes, mas a gente fez uma opção porque, como 95% das pessoas com as quais a gente conversava, seja as mulheres em situação de prisão ou as gestoras da penitenciária, as agentes penitenciárias, todo mundo era mulher, eram poucos os homens com os quais a gente dialogou ao longo da pesquisa. Então, a gente, por uma razão ética, a gente escreveu a pesquisa no feminino. O que nos deu bastante trabalho, porque não é um exercício fácil. A gente está muito acostumada com uma linguagem, né, predominante no masculino. Eu acho que não só, né, a questão de que o nosso campo era feminino, mas, quer dizer, discutir... As pesquisadoras eram todas mulheres, né? Então, eu não sei se entenderam isso no feminino, mas os plurais, eles eram femininos, porque a gente podia dizer nós, pesquisadores, né? E a gente sempre falava, ainda que tinha um homem, nós, pesquisadoras, ou as juízas, as presas e suas filhas, ainda que tivessem filhos. Porque, quer dizer, o feminino é sempre, né, o segundo sexo, é sempre o secundário, né, é sempre a exceção. Então, até politicamente, para chamar a atenção disso, né, vocês vão ver que a linguagem do relatório que já adianto, vai ser publicado ainda esse ano, vai ter acesso disponível gratuito em PDF e também na versão impressa. Vocês vão ver que o relatório tem essa questão da linguagem para marcar também a questão de gênero, né, de visibilidade da mulher. Né? Se a gente está falando do sistema prisional, que é um lugar em que a mulher ela é mais, né, tem uma invisibilidade, a questão aqui da linguagem é para marcar, né, a visibilidade aqui da mulher. Então, aqui tem alguns números, né? Eu acho que todos e todas aqui são mais ou menos familiarizados com o sistema prisional. Então, a gente tem aqui a população prisional brasileira, né, com mais de 500 mil de pessoas presas. Já está em 700. Cada vez que a gente faz, a gente tem que ir atualizando, né? Porque passou alguns meses, já muda. Aproximadamente, como até o doutor Ciro falou, né, 40% do sistema prisional é formado por presos e presas provisórias. Existe uma superlotação de aproximadamente 200 mil vagas. A porcentagem feminina é 7% do sistema, o que corresponde mais ou menos a 40 mil mulheres presas no Brasil. E no estado de São Paulo concentra aí 35% das mulheres. Por que eu trouxe esse dado aqui dos 40 mil? Né? E a gente contrapõe ali ao sistema penitenciário federal argentino. Porque uma das grandes dificuldades de pensar política no Brasil, e política legislativa, e política em execução criminal nacional, é a diversidade e o tamanho do país. Porque uma coisa é pensar uma política para 40 mil mulheres que estão espalhadas pelo Brasil nas mais diversas condições. E uma das experiências que a gente que foi na Argentina, que a gente vai contar um pouco aqui, o sistema penitenciário federal argentino conta com 600 mulheres. Então, quer dizer, você fazer política para 600 pessoas é uma coisa e fazer política para 40 mil é outra. Então, a dificuldade de pensar em política de execução criminal, política criminal no Brasil é essa, né? Porque o montante é muito grande e a gente tem que pensar em uma proposta, né, nacional que corresponda ou que se adeque a diversas realidades, que a gente sabe que são muito diferentes entre si. Então, esse é um desafio aqui da pesquisa. Quem está presa no Brasil, a gente sabe aqui que tem, né, um índice que, diferentemente dos homens, o primeiro crime que prende, né, ou que prende preventivamente ou depois efetivamente as mulheres é o crime de tráfico de drogas, enquanto dos homens não é o primeiro crime. Né? Então, o tráfico é o crime principalmente das mulheres, por isso que discutir, né, encarceramento feminino está muito ligado com discutir política de drogas, né? Mas que seria aí uma outra discussão, mas estaria muito ligado. 23% são crimes contra o patrimônio, 7% crimes contra a pessoa. Né? Isso acho que é muito importante, talvez não discutir aqui, mas talvez um público mais amplo, porque a ideia do senso comum de quem está preso é esse 7%. Né? Mas matou, estuprou, vai ficar na rua. Mas a gente sabe que, né, estudando o sistema prisional, que essa é uma minoria do sistema prisional. E quando a gente pensa em política pública, a gente tem que pensar na regra e não na exceção. Então, a gente não pode abrir mão da prisão porque, né, é homicida, estuprador, etc. Mas o público que está preso não é esse público. Então, vamos começar a pensar o que a gente pode fazer com esses crimes não violentos, que é o crime de tráfico, né, que não tem violência, e, muitas vezes, crimes contra o patrimônio. Principalmente o furto. Tem muitas mulheres presas por furto. Né? A maioria das presas é jovem, entre 18 e 30 anos, a maioria de baixa renda, e a maioria é mãe. Né? Aqui, cabe marcar que o foco da nossa pesquisa foram as gestantes e puérperas, porém,
né, acho que tem dados, quase 90% das mulheres que estão no sistema, elas têm filhos maiores na rua, filhos e filhas maiores na rua. Então, quer dizer, isso aqui também demonstra, quem está preso no Brasil, que é um pressuposto da pesquisa que a gente parte, que o sistema ele é seletivo, né? Para quem que a gente está fazendo a política, né? E isso vai ficar claro mais adiante. Então, a nossa pesquisa ela teve a duração de 9 meses, ela se iniciou em agosto de 2013 e terminou em abril de 2014. A gente esteve aqui no Rio de Janeiro em fevereiro desse ano, fazendo o campo aqui no Rio. Foram realizadas 50 entrevistas, conversas informais com mais de 80 detentas, porque eu digo conversas informais porque, dependendo do estado, a gente teve a possibilidade ou não de conversar com as presas. Depois a gente pode abrir um pouco para o debate, não sei quem daqui, mas faz isso. Mas a gente sabe fazer pesquisa na prisão é muito complexo. As autorizações, como que a gente consegue, etc. Então, aqui, dependendo do estado, a gente conseguiu conversar com as presas com uma certa privacidade, etc. Teve estados que a gente não conseguiu, então a gente vai retratar um pouco aqui. Por isso que são conversas informais. Além disso, a gente realizou visitas a estabelecimentos prisionais, creches e unidades maternas infantis em 6 estados brasileiros. Então, a gente foi, na ordem das visitas, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, e ainda a Buenos Aires, na Argentina. Então, foram 7 campos de pesquisa. Bom, vou contar um pouco as nossas opções metodológicas. A gente partiu de uma perspectiva que a gente chama de multimetodológica, que é não só a pesquisa bibliográfica puramente, mas a gente fez um campo, né? A gente tem uma etnografia nas prisões que a gente visitou e também a gente realizou entrevistas. Então, a gente tentou abordar a mesma temática de diferentes perspectivas, justamente para dar conta da complexidade do objeto com o qual a gente estava lidando. Então, a gente parte da ideia de que, justamente, para se compreender melhor a relação entre a lei e o mundo social, é preciso abordar o objeto de diferentes perspectivas. E isso a gente retirou de um workshop que a gente fez com a professora Laura Beth Nielsen, que é uma professora que trabalha bastante com a ideia de multimétodos. Então, a nossa proposta principal é construir essa ponte entre o mundo do dever ser e o mundo do ser, né? Como dialogar a lei, né, o lindo mundo da lei, o lindo mundo do dever ser jurídico com a realidade e a prática. Bom, se a LEP está dizendo que as mulheres têm direito a ficar com os filhos tantos anos, amamentar em espaços específicos, como está sendo, de fato, o exercício da maternidade nesses espaços? Porque não basta olhar a LEP, evidentemente, todo mundo sabe disso, precisa se ver a prática. Então, a gente teve essa preocupação de dar conta de várias prisões, vários campos, várias unidades materno-infantis, justamente para ver como a mulher em situação de prisão no Brasil tem exercido a maternidade nesses espaços. Só um parênteses, né, que a Bruna colocou. Ótimo. Só um parênteses que a Bruna colocou, não basta olhar a LEP, parece muito claro isso, que o que está na lei não é igual ao que está na realidade. Mas a gente percebeu na pesquisa que muitos magistrados e magistradas, né, tomam suas decisões em relação a esse tema com base só na normativa. Então, está falando, não, a LEP garante o exercício, ou essa unidade tem, né, ela tem formalmente um exercício, mas sem saber como que é o funcionamento concreto. Então, pelo distanciamento que muitas vezes os atores, atrizes do sistema judiciário, né, magistrados, promotores, às vezes a defensoria mais perto, mas por esse distanciamento as decisões são tomadas não de acordo com como que é o cumprimento da pena naquele estabelecimento, é de acordo com uma perspectiva formal. A LEP garante, ou naquela unidade conta a comunidade, eu vou cumprir a lei e vou mandar, mas não tem esse cuidado de saber qual é o efetivo cumprimento. Então, é isso que é a nossa proposta, de aproximar o dever ser e apresentar para esses atores e atrizes do sistema de justiça como que é, porque se faz uma escolha, mas que saiba que não, né, a distância que tem entre o que a lei fala e como é executada. Passa a próxima. Bom, então a gente fez entrevistas, grupo focal, que a gente vai contar um pouco a experiência do grupo focal, etnografia, pesquisa legislativa e pesquisa bibliográfica, e a gente teve uma preocupação também
em relação à metodologia de apresentação dos resultados. Então, nosso relatório dialoga com outras linguagens que não só a linguagem acadêmica. A gente vai mostrar para vocês também, a gente fez alguma série de quadrinhos para facilitar o entendimento de algumas histórias e fluxos né, para traduzir um pouco de tudo isso que a gente encontrou em campo, e também nos lugares onde a gente pôde, a gente retratou com fotografias. Rapidamente, só lembrando que o nosso aporte teórico, a gente parte de um pressuposto de pontos teóricos da criminologia crítica, criminologia feminista, antropologia feminista e da própria teoria de gênero. É impossível ir a campo sem estar munido de um referencial teórico capaz de nos explicar o que o campo está nos dizendo. Os dados não existem por si só, a gente precisa interpretá-los a partir de escolhas. Então, só para deixar claro de onde a gente parte. E aqui, contando, já entrando na pesquisa em si, a gente fez o que a gente chama de 3 eixos. A gente fez um primeiro eixo que foi: não vamos a campo a partir do zero. Vamos entender o que atrizes e atores que já estão trabalhando com o aprisionamento de mulheres no Brasil, principalmente em São Paulo, que é de onde a gente vem, estão falando sobre isso. O que já foi feito, o que já foi proposto, quais críticas já foram feitas, o que essas pessoas que estão, né, na luta, na militância, ocupando espaços e refletindo sobre maternidade e prisão ou prisão de mulheres, tem a dizer sobre o tema, para a gente não partir do zero, mas partir de algo que já foi construído. Então, a gente entrevistou principalmente mulheres que fazem parte de um grupo chamado Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres Encarceradas de São Paulo, GET, que existe desde 2001. Mas, além do GET, a gente conversou com outros atores e atrizes, como gestoras prisionais, uma presa, que é muito importante, a Desirê, uma egressa, que vivenciou 2 gestações no sistema penitenciário paulista e tinha muito a dizer. Então, a gente a chamou, inclusive, de especialista na prática. É o verde. Oi. O que é interessante até essa perspectiva, né? Porque é uma postura também que a gente quis marcar na pesquisa, colocar uma presa como especialista. Porque a gente faz política pública desde a academia, né, desde longe, e a gente está fazendo política para quem? Para que sujeito? E o nosso sujeito de pesquisa a gente não consulta. Né? Execução criminal nunca é consultar a pessoa, né, não participa do processo. Então, para a gente foi fundamental, apesar de ser só uma, mas ter uma entrevista mais densa e colocar aqui opinião e elevar essa pessoa a especialista. Porque é quem viveu na pele, quem teve 2 gestações na prisão, que pode falar o que é, ou se opinar, se quer ficar com o filho 6 meses, 1 ano, se quer, o que quer fazer. Então, foi muito importante, né, aqui a participação da Desirê enquanto especialista na prática, que a gente chama. E, inclusive, no lançamento da pesquisa em São Paulo, em maio, a Desirê foi uma das palestrantes e relatou um pouco a experiência que ela teve como mãe na prisão. Depois a gente vai contar para vocês um pouco mais sobre o grupo focal. A gente fez um grupo focal na cadeia pública de Franca, que é onde a Ana já realiza um trabalho. A ideia era justamente que a gente tivesse um tempo, para além do tempo das visitas e de entrevistas informais, que a gente pudesse trabalhar a temática da maternidade e prisão com essas mulheres de uma maneira mais aprofundada coletivamente. Então, a gente fez durante 2 dias grupos focais, trabalhando o tema a partir de casos e a partir da experiência delas. E, por fim, essa etnografia que a gente já contou, essas visitas ao sistema prisional feminino de 6 estados e a visita à Argentina. Esse faz parte do trabalho visual que a gente tentou dar, né, foi a quadrinista que fez, que abre, né, os eixos da pesquisa. Esse é o primeiro eixo, que é a entrevista com o especialista, que é representado nessa roda aqui. Bom, então, como eu já disse, né, a proposta principal do eixo 1 era saber quais as percepções das pessoas que já estão
trabalhando com a temática e identificar o que elas chamam, né, de gargalos e obstáculos para a efetivação de direito, o que elas identificam como problemas e o que elas já fizeram de proposta concreta e se essas propostas funcionaram ou não, para a gente também testar essas propostas no campo quando a gente fosse. Então, foram entrevistadas militantes do JET, como eu já disse, três defensores do Núcleo de Situação Carcerária de São Paulo, que tem um projeto excelente chamado Mães em Cárcere, da Defensoria Pública. Vale muito a pena, para quem estiver estudando o tema, entrar em contato com Mães em Cárcere. É um projeto piloto de atendimento a mulheres em situação de prisão que são mães ou que estão gestantes, e que tem uma proposta justamente de que a Defensoria consiga atender a todas essas mulheres assim que elas ingressam no sistema, para que não fiquem sem acesso à justiça, sem acesso a defensor, sem acesso aos pedidos das cautelares enfim, habeas corpus, se for o caso. Estudiosas de temas relacionados ao aprisionamento feminino, gestoras executivas e membros da Comissão em Prol da Mulher Encarcerada, e o que a gente já disse, especialista na prática, que é a Desirê. As entrevistas foram semi-estruturadas, foram entrevistas aprofundadas, justamente testando, né, agrupando tudo aquilo que elas tinham de prática para nos munir. Então, acho que o importante do eixo 1 é só deixar claro que a gente parte desse espaço para depois colocar a mão na massa, visitar as penitenciárias e, principalmente, quando a gente foi testar nossas propostas, a gente retornou a essas especialistas para ver com elas. Bom, a gente acha que precisa mudar aqui, que precisa alterar a legislação aqui, que precisa implementar essa política, o que vocês acham? Então, a gente também teve um segundo momento de testagem das propostas que a gente fez e retirou do campo. E isso acho que foi uma estratégia de pesquisa que eu acho que às vezes a gente aproveita pouco na academia, que é aproveitar o que já foi dito, né? Porque, quer dizer, a gente estuda um pouco o tema, a Bruna é mais especialista em gênero, eu sou especialista em prisão, né? Fiz meu mestrado, doutorado em prisão, e de repente já tinha outras pessoas, né? E às vezes a gente começa do zero. Então, a gente também tem que usar muito, né, a fonte indireta, a partir de onde as pessoas já fizeram, para a academia, para a ciência crescer e não, né, voltar sempre ao mesmo tempo. Então, foi por isso essas primeiras entrevistas. O segundo eixo foi o eixo 2, que é o grupo focal na cadeia pública de Franca. Então, antes de apresentar o eixo, eu queria só contextualizar um pouco a nossa pesquisa. Né? Por quê? A pesquisa ela teve como objetivo fazer propostas. Então, a gente se interessou, de forma geral, que vai aparecer principalmente no eixo 3, em visitar as unidades modelo. As unidades da federação desses 6 estados que faziam alguma coisa, que tinha alguma política específica, algum espaço específico em relação às mulheres mães e gestantes. O que isso significa? Que normalmente a gente visitou uma unidade em cada estado, normalmente a unidade perto da capital, né, na capital ou perto da capital, e que são unidades modelo. Agora, a gente sabe que, além das unidades da capital, a gente tem uma outra realidade, ou realidade do nosso país, que são as pessoas que não estão nas penitenciárias, mas que estão nos nossos interiores, né, que estão em delegacias, em cadeias públicas. Né? E, então, a gente até trouxe a importância do eixo 2, foi porque no eixo 3 a gente trabalha com o que há de melhor. Eu até brinco, né? Imagina o que há de pior, mas a gente trabalha com o que há de melhor. E a gente sentiu falta de um retrato também daqui de uma cadeia pública. Porque, principalmente porque em São Paulo, né, não é aqui o que ocorre no Rio, mas em São Paulo a gente tem uma divisão de competência. A Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP em São Paulo, que corresponde à SEAP aqui, ela cuida das penitenciárias e CDPs. A cadeia pública é da Secretaria de Segurança Pública, é outro órgão. Então, as próprias propostas da SAP, as questões de execução criminal, elas são muito mais, quando aplicadas, elas são mais aplicadas ao sistema penitenciário, no qual a cadeia não se inclui. E também, né, teve outra questão da gente escolher esse segundo eixo fazer na cadeia pública de Franca. Por quê? Porque a gente sabe, como eu falei no início, da dificuldade de fazer pesquisa no sistema prisional. Eu não sei aqui quem já entrou, já enfrentou o comitê de ética, etc., para conseguir fazer pesquisa dentro das prisões. E quando a gente iniciou a pesquisa ela tinha duração de 6 meses, ela acabou durando 9. Mas a gente não sabia em que estados, como iam ser as autorizações.
E a única coisa que eu sabia é como eu realizo um projeto de extensão na cadeia pública há muito tempo, tenho uma boa relação com o delegado, etc., que a gente já conseguia entrar lá. E mais, entrar na cadeia pública e ter um espaço de total liberdade com as nossas entrevistadas. Né, que é um outro tipo de diálogo, você conversar com as pessoas sem ter alguém representante, né, da segurança. Então, a cadeia pública de Franca ela foi importante, tanto no sentido de representar um outro sistema, no qual às vezes a gente não fala, que são as mulheres mais esquecidas, mais vulnerabilizadas, e além disso, por ser, né, em São Paulo, a gente já garantia que a gente ia conseguir fazer esse campo. Né? A gente não tinha garantia, como não teve, de entrar, né, mesmo sendo de São Paulo, etc., a gente teve muita dificuldade de entrar nos estabelecimentos de lá. Né? Então, acho que essa é importante. E só lembrando que não existe censo estatístico da vida nas cadeias públicas. Então, a gente não tem noção do que são as cadeias públicas em número, em quantidade, inclusive, de crianças, se tem crianças, se não tem crianças. Vira e mexe, quando sai algum tipo de denúncia nos jornais de crianças vivendo nas cadeias públicas, a gente fala, bom, mas pode, não pode, né? A criança pode estar na cadeia pública. E gestante, né? A regra é clara, em São Paulo, por exemplo, que toda gestante do sistema, incluindo cadeias públicas, obrigatoriamente tem que ir para as unidades que recebem gestante. Mas a gente se deparou com inúmeras gestantes que estavam lá há alguns meses. Então, assim, qual é, né, também essa diferenciação entre a prática e a realidade, principalmente quando a gente trata de um universo extremamente esquecido e não mapeado, que são as cadeias públicas. Então, aqui, o objetivo desse eixo foi conhecer a perspectiva das mulheres. Então, essa questão também ética de que a gente precisava, na pesquisa, ouvir as mulheres. Então, aqui foi esse momento também de ouvir a opinião delas, identificar as necessidades, detectar entraves e elaborar estratégias juntamente com as presas para exercício da maternidade na prisão e fora dela, e ouvir as mulheres em situação de prisão. Uma questão importante que é acerca da metodologia adotada. A gente, né, utilizou o grupo focal, que é uma metodologia que permite a construção coletiva do debate. Né? Diferentemente de uma entrevista individual, em que está o pesquisadora e, né, entrevistado ali, numa perspectiva muito individual, o grupo focal permite uma perspectiva coletiva que é muito importante no tema, porque a gente sabe que, principalmente as mulheres, né, em situação de prisão, elas têm muita culpa em relação ao que ocorreu, muita culpa, às vezes, de abandonar a sua família, do impacto que aquela prisão vai ter em relação aos seus filhos e filhas. E a gente queria deslocar essa culpa para uma questão, para um debate mais coletivo social. Né? Porque enquanto a questão dela, a situação dela individualmente, parece que ela é responsável, etc. Quando a gente desloca para o plano coletivo, a gente começa a ver que essas demandas, os problemas, as questões, elas estão no plano coletivo. Né? Esse encarceramento feminino está no plano coletivo, não é? Né? De pensar essa questão individual à luz do coletivo. E isso também, o grupo focal, ele permite, então, que uma fala... Então, às vezes, uma mulher falava, a fala dela desencadeava outra fala, que outra desencadeava, e o que a gente estava querendo, que é justamente o embate. E a conclusão do grupo focal, basicamente, foi o quê? Não há consenso. Né? Porque a gente precisa pensar em proposta. É bom ficar 6 meses? É bom ficar 1 ano? É bom ficar 1 ano e meio? 3 anos? A gente queria chegar com essa proposta. E a gente, conversando com as próprias mulheres, o que a gente percebeu? Que o ideal de quanto tempo ou como deve ser esse exercício da maternidade vai depender de cada mulher. Vai depender do quê? Essa mulher, ela tem família na rua ou não? Se ela tiver, tem mais, né, propensão tempo de que ela vá depois o bebê vai ficar com a família. Quanto tempo de pena tem essa mulher? Porque uma coisa é uma mulher que tem 7 anos de pena, que dificilmente também, né, a criança vai ficar todo esse tempo na prisão. Outra coisa é uma mulher que tem 1 ano de pena. Então, a opinião delas acerca do exercício de maternidade variava muito com o contexto individual de cada um. Então, esse primeiro insight da pesquisa, logo nesse início, foi: não há consenso, a gente tem que fazer propostas, mas tem que ser, né, o que a gente fala do individualizado. Tem que ser caso a caso. Então, os destaques disso, então, isso que eu falei, que a exceção representativa do sistema prisional brasileiro, a gente chamou de sombra, por conta disso, que esses sistemas de cadeia pública, eles são sistemas menos visíveis, né, do sistema prisional. Tem uma questão interessante também, que são as estratégias de entrada, e eu chamei aqui o fetiche do papel. Né, porque o desafio de fazer pesquisa na prisão,
né? Então, a gente tinha feito um planejamento, a gente tinha ido uma semana antes convidar as mulheres para participar da pesquisa. Nesse convite, eu chamei aqui o convite do papel, porque a gente sabe que na prisão, qualquer papel, né, tem um valor, às vezes tem aquela folha amassada da intimação, ou alguma foto. Como o documento no papel tem algum valor, então a gente fez o convite impresso, um convite explicando qual era a pesquisa, quem era a gente, o objetivo, etc., para ter uma maior adesão dessas mulheres na participação da pesquisa. E que foi interessante que daí na outra semana, quando a gente voltou mesmo para realizar, aí elas que estavam todas animadas na semana anterior, que chamaram a gente para a cela, contaram tudo, no dia que a gente programado, aí estava aquela prisão, aquele clima, né, aquela coisa da prisão, que cada dia é um dia. E aquele clima, etc. E a gente começou, uma das questões também que a gente aprendeu, é a questão aí de ser, né, na prisão, acho que a gente tem que ter, aqui que eu falo, que é equilibrar-se entre a flexibilidade e a resistência. Ou seja, tem que ser flexível, porque às vezes você faz um plano e não dá certo. Né? Então, esse dia as mulheres, a gente não quer reunir assim, então vamos mudar. Então, a gente foi flexível e, ao mesmo tempo, tem que resistir. Né? Porque vão ter barreiras da administração penitenciária, vão ter barreiras, etc., e das próprios sujeitos de pesquisa, que às vezes não querem falar, e também tem que respeitar, porque tem a questão da ética da pesquisa, porque esse tema é um tema muito delicado e a gente desperta coisas que talvez a gente, como pesquisadoras, não pode dar conta. Então, tem que ter essa preocupação ética também do que, né, de como tocar no assunto e de ter essa voluntariedade para falar, porque elas, né, as pessoas presas estão todo o tempo na perspectiva do exame, né? Elas têm que falar, têm que prestar conta, têm que contar isso, etc. Então, eu acho que é importante isso. Aqui foram os temas que a gente trabalhou no grupo focal. Então, a criança, né, a questão que também queria falar, que é em relação ao paradoxo que a gente começou o início da pesquisa. Porque parece o seguinte, quando a gente se depara com o tema mulher encarcerada, gestante ou puérpera, parece que a gente tem duas opções. Ou a gente separa, né, essa criança da mãe, para que ela não se institucionalize, para que ela não fique presa, ou a gente deixa essa criança presa, que também, né, e parece que são essas duas soluções, são duas soluções drásticas. E justamente o que a gente fala, né, e o que apareceu na pesquisa, é que o lugar de criança não é da prisão. Por isso, né, que a primeira questão que a gente coloca é que a gente talvez possa fugir desse paradoxo aplicando o que a própria lei fala, que é a prisão domiciliar. Então, não teria que fazer essa escolha. Depois veio o tema da destituição de guarda, então veio muito esse discurso. O juiz não tem o direito de assinar e dar filho meu, passar a caneta. Então, essa perspectiva também que a gente sabe que, em muitos casos, ela não tem controle do destino do filho ou filha dela. Né? Muitas vezes vai para adoção sem consentimento, etc. A gente vai tratar isso mais à frente. A angústia pela situação processual. Então, a gente sabe que a maior, talvez, demanda das pessoas presas seja pela situação processual, pela liberdade. E o fato do não acesso à justiça gera ainda mais angústia, principalmente nessas mães. Né? Porque não sabem essa insegurança em relação à situação processual. A falta de assistência jurídica e técnica. A questão da transferência para a capital e contato com a família, porque muitas vezes, quando os estados têm alguma estrutura para abrigar essas mulheres, a estrutura fica na capital. Então, as mulheres das outras regiões do estado têm que vir à capital, só que com isso, elas perdem o contato, às vezes a visita da família e o contato com os outros filhos, às vezes, né? Porque elas vão para a capital por conta do bebê e como ficam, né, as outras crianças dela. E aqui a distância das filhas e o regime de visita. Bom, o eixo 3, que foi o nosso principal campo no sentido de mais trabalhoso, né, esse que a gente visitou as 6 unidades, ele se deu ao longo a partir de outubro do ano passado até março desse ano, e a gente visitou justamente o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Ceará e Bahia, e fomos também para Buenos Aires.
Os objetivos eram mapear as experiências de políticas públicas voltadas para as mulheres e suas crianças. E aqui eu faço um parênteses que a gente, justamente como a Ana já ressaltou, a gente buscou lugares considerados que tinha algum tipo de política para maternidade em prisão. Então, a gente não foi às cegas, a gente leu vários relatórios, várias dissertações, teses, e chegou aos lugares considerados modelo no exercício de maternidade em prisão no Brasil. Então, assim, esse retrato é um retrato do que há, teoricamente, de melhor. A gente deixou para trás algumas unidades que também têm experiências de maternidade, que não dava para abranger todas, mas a gente selecionou as mais comentadas, as mais estudadas, as mais citadas quando em pauta exercício de maternidade. E a ideia justamente de ouvir diretoras, presas técnicas envolvidas nessas experiências e as propostas que elas têm em relação ao exercício de maternidade e prisão. Então, a gente conversou muito com as gestoras. O que você acha? Tudo bem, a sua unidade funciona dessa maneira, mas se você pudesse fazer uma proposta ideal, qual seria? Né? Muitas delas falaram em desencarceramento. Né? Não, lugar de mãe de criança grávida, presa, não é na prisão. Né? Só que sempre com um limite da atuação judicial. Mas o juiz não concede a cautelar, mas a defensoria não consegue pedir. Então, assim, a gente viu muitos gargalos, muitos entraves justamente no fluxo do sistema de justiça. E conhecer as especificidades e diferenças entre regiões e modelos. Cada um, como vocês vão ver, tem uma proposta diferente, uma prática diferente. A Ana vai começar introduzindo o Rio. Eu só queria, antes, contar que eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a história dos presídios femininos no Brasil, final da década de 30, começo da década de 40. E eu estudei a penitenciária Talavera Bruce como a segunda penitenciária a segunda penitenciária feminina existente no Brasil. A primeira foi em Porto Alegre, mas mais do que isso, como a primeira construída para ser uma penitenciária feminina. Então, Porto Alegre foi uma adaptação, como ao longo de toda a história carcerária, as prisões femininas, em geral, ocorrem em adaptações. Né? Era uma masculina, superpopulou, não cabia mais, então vamos transformar em feminina, sem uma preocupação com as especificidades do gênero. Né? Então, Talavera foi criada para ser uma penitenciária feminina. Então, na minha dissertação, eu abordei todas as preocupações que eles tiveram, os penitenciaristas e os administradores prisionais à época, do que seria uma prisão para mulheres. Então, foi muito contrastante voltar para a Talavera, não que eu tenha ido, né, na década de 40, evidentemente, mas eu fui nos papéis, eu fui, né, nos decretos. Então, eu tive essa vivência do que era esse espaço e de como ele foi idealizado, e depois o susto de chegar nesse espaço 60, 70 anos depois. Então, eu acho importante ressaltar isso, porque eu acho que todo esse processo de 70 anos também tem muito a ver com o boom penitenciário que a gente tem, principalmente a partir da década de 90. Tem a ver, as celas que eram para uma mulher, tinham 5, 6, 7 mulheres. A proposta daquele espaço originário não era mais a proposta, a prática que se tinha 70 anos depois. Mas alguns elementos continuavam rondando, né, como com ecos ao fundo. Né? O que é aprisionar mulheres, por que aprisionar mulheres, o que essas mulheres estão fazendo aqui e qual a proposta dessa prática de aprisionamento. Né? São questões que estavam lá e que também estavam aqui agora. Então, até por esse marco, né, e porque também diversas pesquisas importantes, né, da Julita Lengruber, etc., foram feitas na Talavera Bruce, a gente tinha a vontade de vir, né, aqui fazer o campo no Rio, também porque, em 1966, foi a primeira creche penitenciária criada. Foi aqui no Rio de Janeiro, que hoje é a unidade materno-infantil, mas que surgiu como primeira creche. Inclusive, o desembargador Ciro Darlan foi o primeiro também a normatizar o espaço também dessa creche, de como deveria ser em 2003, 2004. Né? Hoje, a gente vai falar um pouco, mas a unidade materno-infantil é uma unidade autônoma, mas ela existe, foi a primeira no Brasil a ter essa preocupação. Então, até por essa importância histórica do Rio de Janeiro, a gente achava que ele devia estar incluído no campo da pesquisa.
como foi a entrada no Rio de Janeiro. Então, a gente submeteu ao processo da SEAP, do Comitê de Ética, que envolve uma certa burocracia, né, porque tem que projeto, autorização, etc. E quando a gente estava quase, né, porque como o limite 6 meses, e esse processo demora 4, 5 meses, a gente falou, bom, mas às vezes quando sair a gente vai perder o objeto, né, como a gente fala, não vai ter mais sentido se a pesquisa tiver acabado, sair a autorização. Então a gente, né, tentou pressionar a SEAP para ter um prazo razoável, demorou por volta de 5 meses a autorização, e quando saiu, né, eles exigiram a gente de ter autorização também do juiz criminal, que tem sentido, porque é quem, né, faz aí a responsável pela execução criminal. E daí também queria aqui, né, expressar aqui a gratidão, porque acho que a Emerge, né, foi uma das grandes responsáveis por a gente conseguir entrar na prisão no Rio de Janeiro, principalmente aí na pessoa do Dr. Rubens Casara, que foi quem intermediou esse contato. Quando a gente falou, Dr. Rubens está com essa questão, a gente precisa ainda da autorização judicial. Então, ele, por meio da Emerge, né, inclusive intermediado pelo desembargador Sérgio Verani, oficiou o juiz, que foi o juiz de execução, o Carlos Augusto Borges, que acabou dando autorização. Então, a gente queria fazer um agradecimento público ao Rubens, ao desembargador Sérgio Verani e ao juiz de execução, Dr. Carlos Augusto Borges, porque foram graças a essas figuras que, depois de todo o processo lá na SEAP, a gente conseguiu uma carta, né? O que não nos livrou, né, de um chá de cadeira na Talavera, né? E essas percepções são muito interessantes, né? Porque a gente está fazendo essa pesquisa, né, doutoras, com aval do Ministério da Justiça, então a gente tem a carta, os timbres, etc. E a gente, em vários lugares que a gente visitou, a gente foi maltratada, né, no sentido de sofrer espera, revista. E a gente fala, bom, se a gente, com todos esses avais, né, foi tratada assim, imagina o visitante, imagina a população, etc. Né? Bom, então, feito esses agradecimentos e pontuando aqui, né, a participação aqui da magistratura do Rio, que viu, né, mostrou importante aqui a participação, a gente vai falar um pouco. Obrigada. Então, a gente visitou aqui no Rio de Janeiro, que foi o mais interessante também, porque a gente vai falar aqui especificamente da Talavera Bruce e da UMI. Tá? Eu vou falar UMI, mas é a Unidade Materno-Infantil. Por que a gente vai tratar dessas duas unidades? Porque aqui no estado do Rio de Janeiro, né, pelo menos aqui na região metropolitana, são as unidades que abrigam gestantes puérperas e puérperas. As outras duas unidades são unidades do complexo feminino, né, estão no fluxo do sistema feminino, mas elas não são para essa finalidade. Né? A política do estado de Rio de Janeiro é toda mulher gestante ou puérpera, elas são encaminhadas a essas unidades. Então, apesar de a gente ter visitado as 4 unidades, a gente vai centralizar em 2. Então, a gente visitou aqui no complexo, né, de Jericinó, em Bangu, a Talavera Bruce, a Unidade Materno-Infantil, o Presídio Nelson Hungria e a Penitenciária Joaquim Ferreira de Souza. Nesses lugares, a gente fez entrevista com a diretora, em alguns lugares com a diretora em exercício, conhecemos o espaço prisional, e daí é importante marcar que, né, o acesso às presas foi difícil, então todo o diálogo que a gente teve com as mulheres presas, ela sempre teve a presença da direção ou de uma funcionário, que muda um pouco, né, o tipo de informação. Mas o que não impediu que elas nos dissessem muito da realidade delas, inclusive que elas já fizeram alguns partos nas celas, né? Elas falaram isso na frente da diretora sem medo. Então, acho que, apesar de ser intermediado pelas diretoras, a gente teve a sensação de que elas precisavam tanto falar, serem ouvidas e terem esse espaço, que a intermediação da diretora ali não fez tanta diferença para as denúncias que elas fizeram, né? E críticas e propostas. Então, a gente vai fazer aqui um pequeno resumo, né, do que foi a visita. Então, acho que a primeira questão muito importante para se marcar em relação aqui ao campo do Rio de Janeiro é que a unidade materno-infantil, ela é organizada mais pela perspectiva da saúde e menos paradigma de segurança. Isso diz respeito a quê? Primeiro, é uma unidade independente da feminina, com orçamento, direção independente. Isso faz diferença, né? Porque é uma unidade que tem uma gestão própria, não é um anexo da Talavera. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto,
né, ela está dentro da organização penitenciária, que agora vocês devem saber mais que a gente, mas dentro da CEAP, ela está na Coordenadoria da Saúde. Né? Então, isso também faz uma diferença. Por quê? Porque a perspectiva é a perspectiva da saúde, não a perspectiva de segurança, que marca os outros pontos. Então, isso também é importante. E o que é muito difícil de ser equilibrado, né? Saúde com segurança numa mesma unidade. Então, foi a única unidade que a gente encontrou com essa separação e a gente pôde perceber claramente a diferença de um espaço em que a preocupação de segurança existe, mas ela é muito mais amena do que numa prisão que mescla unidade materno-infantil com a unidade em geral. Então, né? Importante. E as mães, apesar de ficarem o tempo todo com as crianças, participam de inúmeras atividades que tem na unidade. Isso é muito importante, porque a gente viu em diversos estados que o quê? Às vezes tinha algumas unidades materno-infantis na qual a mãe ficava com o seu bebê, normalmente no prazo de 6 meses, a gente vai falar um pouco isso, mas é o prazo mínimo legal, que normalmente os estados adotam como prazo padrão, sendo que 6 meses é o mínimo. Mas elas ficam, o que a gente chama até de hipermaternidade, porque elas ficam 6 meses coladas com o bebê. Elas têm que ficar o tempo todo, né? Às vezes até para tomar banho ela precisa de ajuda de outro, porque ela tem o tempo todo, ela e o bebê, por 6 meses, de forma geral. E o que acontece? Né? Nesse plano, elas falam, né, no linguajar da prisão, que a cadeia para. Né? O processo para, porque às vezes elas estão trabalhando, estão ganhando remissão, estão em atividade na prisão, estão estudando, e quando elas virem mães, elas têm que ser só mães. Então, um dos pontos que a gente observou é isso. Quando elas estão nessas unidades, elas têm possibilidades para ela, porque uma das opções para isso, o que é? É criar o que a gente chama né, que o campo chamou de figuras das cuidadoras, que seriam outras mães presas que teriam essa figura, que seria um trabalho que também seria remunerado e também receberia remissão, para que as mães pudessem trabalhar e fazer outras coisas. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes o exercício da maternidade, que é um direito, às vezes ele é visto, né, ou é imposto pela administração como um dever. Né? No estado de Minas Gerais, a mãe não tem opção, se ela quer ou não, ir com o filho para a prisão. Ela é obrigada a ser mãe por um ano lá. Ela é obrigada a ir para a unidade materno-infantil. Então, aí já é um pouco desvirtuamento, até inclusive em relação à autonomia dessa mulher. Né? Ela poder dizer o que ela quer para ela e para a criança, né? Para o filho ou filha dela. E aí eu acho que é importante dizer que, como a Ana falou, né, dessa hipermaternidade, e de repente o corte é brusco. Então ela é hipermãe durante 6 meses, sem parar, e da noite para o dia ela perde a criança para sempre, porque a criança é retirada dos braços dela sem um processo gradual de desligamento, e de repente a criança vai para a rua, ou para a família, ou para o abrigo, e ela simplesmente, de um segundo para o outro, da hipermaternidade, ela vai para hipomaternidade absoluta, para a falta de conhecimento de onde essa criança está, com quem está, se está bem, se não está, porque não tem contato com o mundo externo. E outro elemento que é importante ressaltar em relação a isso, que a Ana disse, né, da remissão, a gente acaba vendo que a maternidade acaba virando uma dupla pena. Então, em alguns casos, como a mulher não pode mais trabalhar, não tem mais remissão, ela fica, em algumas unidades, como a gente vai contar para vocês, mas presas numa unidade materno-infantil sem acesso ao restante, à vida, à escola, a trabalho, a tudo que ela tinha antes, a pena vira uma dupla pena, porque ela fica duplamente encarcerada no espaço materno-infantil. Então, isso é algo que a gente reparou que na UMI não é tanto, porque na UMI, apesar de não ter uma preocupação com remissão, e que é fundamental, né, que tenha, e essa é uma das nossas grandes propostas, na UMI ela faz outros trabalhos, ela participa de atividades, todo dia tem gente de fora da cadeia lá dentro, fazendo algum tipo de... Então, isso faz muita diferença para minimizar essa dupla punição e essa hipermaternidade que a gente mencionou. Apesar de que, quer dizer, do Rio de Janeiro foi um dos estados que a gente mais viu, não é só porque a gente está aqui na EMERGE, mas que a gente viu a participação dos atores e atrizes do sistema de justiça. Um fluxo entre a prisão e judiciário. Né? Porque a gente falou que, de repente, é desligado e ela não sabe o fim. Aqui no Rio tem a audiência de desligamento. Então, a transferência da guarda, então, quando dá os 6 meses, que aqui é utilizado
6 meses que pode ser prorrogável, mas via de regra são 6 meses. Quando essa criança ela sai da prisão para ir para uma guarda provisória, para ir para a família, esse processo é feito judicialmente. Como que a gente avalia isso? Né? Que é esse fluxo entre a OMI e a Justiça da Infância e Juventude. A transferência da guarda provisória para uma guarda formal é judicializada. Como a gente vê isso? Por um lado, é muito importante. Por quê? Porque a mãe tem um controle, né? Teve uma decisão que nomeia quem vai ser o guardião, o destino daquela criança. Então, isso é muito importante, porque o que acontece muitas vezes, né, que foi um diagnóstico, é que a gente sabe que os sistemas de justiça eles não se comunicam. Então, muitas vezes, o sistema criminal não se comunica com o do Infância e Juventude, que não se comunica com o CIV, etc. Então, acaba acontecendo algumas atrocidades, no qual, né, aquela mulher ela foi citada no processo de guarda, ela não é encontrada, ela é citada por edital. Se ela não responde, ela é rével no processo. E ainda mais uma mãe, imagina, uma mãe que não responde, ela não quer saber do filho. Sendo rével no processo, ela não é escutada, né, e acaba se perdendo a guarda. Por quê? Porque não teve uma consulta daquele juiz da infância de que aonde está essa mulher que não foi encontrada. Ele não foi, porque está sob guarda do próprio Estado. Então, essa mulher, às vezes, ela está presa, o processo dela está correndo e ela não sabe, e quem deveria, né, levar ela para audiência, etc., seria o próprio Estado. Né? Então, essa questão da judicialização ela é importante nesse sentido, de que, né, de uma fiscalização do destino das crianças. Por outro lado, né, eu acho que é um risco, e que a gente viu também bastante no campo, é também, às vezes, um hiperpoder até do judiciário, desses atores do sistema de justiça, de determinar o que seria o melhor para a criança. Né, e determinar dentro de padrões próprios, e não dentro de padrões, talvez, né, daquela pessoa. Porque é o que a gente discute família estruturada, por exemplo. Né? A gente sabe de diversos casos no criminal, não sei o que, quer dizer, então, essa família não é estruturada. Então, e o julgamento, né, de estrutura familiar é um julgamento da perspectiva cultural e dos valores, às vezes, do magistrado, da magistrada. Né? Então, esse julgamento ele tem que ser, de alguma forma, flexível. E outro elemento em relação a isso que a gente se deparou é que os juízes, uma defensora pública que chamou nossa atenção no estado do Ceará, mas isso vale para todas as unidades que a gente visitou, os juízes, muitas das vezes, eles fazem política criminal com a prisão. Perdão, política social. Política criminal também, mas política social. Mas a lógica é a seguinte, bom, essa pessoa na rua não tem casa, mora num barraco, não tem comida, não vai dar comida direito para a criança, pelo menos na prisão tem leite, tem fralda, tem, enfim, tem banho, tem cuidado. Então, é melhor ela ficar... Tem médico, tem pediatra, etc. Então, é melhor ela ficar na prisão. Né? Então, isso que aqui, ponto chegamos de que a prisão é um espaço de exercício de direitos que não se tem na rua. Então, quando a doutora Gina, que é a defensora pública do Ceará, falou aqui no Ceará o juiz faz política social na prisão, a gente foi para os outros campos já pensando nisso e a gente se deparou com essa realidade em muitas das unidades que a gente visitou. E aí, inclusive aqui no Rio, tem uma fala de uma presa que o Cabral me dá leite, o Cabral me dá tal, por que eu vou sair daqui? Né? E que foi, inclusive, uma fala da própria presa. Mas o que demonstra, né, a precariedade, a vulnerabilidade dessas pessoas que estão nesse espaço. Precisar da prisão para ter acesso a direitos básicos que tem que se ter fora dela, obrigatoriamente. Né? Então, esse julgamento, então, do que é esse exercício de maternidade passa por isso, né? Pelo julgamento, essa pessoa não tem acesso a direitos na rua, então vamos deixar ela presa para garantir o acesso aos direitos. Só que, né, a gente vê com uma lógica muito complicada e que a gente deve, perversa, que a gente deve lutar pela que sejam garantidos direitos na rua, né? E que a prisão ela seja realmente a exceção e quando, né, se necessário. Aqui está, né, a gente não pode entrar com câmera aqui no sistema, só tem essa foto de fora da nossa entrada. Um ponto também muito interessante que a gente queria tratar aqui sobre o Rio de Janeiro, que chamou muita atenção, mas que se repetiu em outros campos, é o contraste entre o tratamento dado à mulher grávida e à mulher puérpera. Onde ficam as mulheres gestantes aqui? No Talavera Bruce, né, numa cela coletiva, cerca de 20 mulheres, sem nenhuma estrutura, cinza, beliche, é isso. Essa é a estrutura da gestante.
como que é a UMI? Aqui alguém já conhece a unidade materno-infantil? Alguém já entrou? Conhece? A UMI é uma unidade modelo, pode dizer, com uma estrutura ótima, né? Dentro das unidades materno-infantis, foi uma das melhores que a gente conheceu. Apesar do quarto coletivo gigantesco, né? A única crítica é isso, que também o quarto lá é coletivo. Então, o que a gente percebeu? A mulher gestante, ela está lá, ela é presa, né? Isso foi muito claro nos discursos. Ela é presa, ela não pode ter um tratamento diferencial, ela é presa. E, às vezes, quando a situação dela melhora, quando ela, depois de dar luz, porque é aí que ela muda de espaço prisional, aí que ela, aqui no Rio de Janeiro especificamente, ela vai para a unidade materno-infantil, que é uma unidade de luxo, né? Se a gente pode falar dentro da realidade do prisional. Então, como que a gente interpretou isso, né? Tem algumas interpretações interessantes. O primeiro que é a questão que a gente se deparou, que nessa área, muitas vezes, a gente tem uma defesa mais fácil em relação ao direito da criança. Né? Como que vai falar em relação a uma criança inocente que está presa? O direito da infância e juventude, ele é muito, né, forte. E muitas vezes o direito da mulher, né? O direito da mulher ser mãe, o direito da mulher amamentar. Esse direito da mulher, justamente pelo estigma da presa, ele é mais enfraquecido na luta. Então a gente teve essa preocupação de falar sobre o direito da mulher. E isso se reflete nessa diferenciação. Porque ela pode estar lá, gestante de 9 meses, mas ela ainda não se tornou mãe externamente, né? No momento que o bebê vem, tem uma certa... Aí eles vão para um espaço especial. Né? Agora, eles vão para o espaço especial em 6 meses. Depois essa mulher, se não conseguir sair, etc., ela volta para o sistema. Né? Inclusive, às vezes falam, a gente escutou muito esse discurso, que às vezes elas engravidam de propósito para ter filho na prisão. E o que a gente pensa é que é uma estratégia um pouco difícil, né? Porque é isso. Não é que ela vai ter uma pena maravilhosa por ela vai estar 6 meses, né? E depois volta. Mas a gente ouviu esse discurso, mas na prática ele não se comprova. Né? A maioria das mulheres entra, a grande, esmagadora maioria, entra grávida na prisão, é presa provisória grávida, não engravida na visita. Então isso é importante só deixar claro. E eu acho que em relação a essa desvalorização da maternidade também, e da mulher presa enquanto grávida, também tem muito a ver com o fato de que a gestante dá muito trabalho para a gestora. Né? A gestante precisa ir ao médico, fica doente, dá trabalho, precisa de chamar o médico de madrugada, precisa de ambulância. Então, assim, a gestante, o trabalho que ela dá para a gestora, acaba, a gente ficou com essa impressão, mas acaba gerando uma raiva da administração penitenciária em relação à presa. Por que ela está grávida? Por que ela está me dando trabalho? Se esse filho nasce aqui na prisão, eu perco meu cargo. Se ela tem algum problema, né, normal na gestação, isso vai cair sobre mim. Então, assim, e elas falam, né, elas ficam muito demandadas, elas querem tudo, elas pedem tudo, o tempo inteiro elas querem ir ao médico, nunca se sabe o que é verdade, o que não é. Então, assim, a gente percebeu na fala das gestantes uma raivinha, assim, se pode se dizer assim, na fala da gestora, das gestantes. E o contraste aqui no Rio de Janeiro foi o mais gritante, porque a gente visitou primeiro a Talavera Bruce, a gente quase entrou em estado de semidepressão, foi muito forte a experiência lá, muito pesada, porque a gente começou a conversar, começou a acontecer um choro coletivo daquelas gestantes. 26 gestantes chorando ao mesmo tempo. E a gente saiu de lá muito abalada, né? Porque, claro, que também a gente é ser humano e se abala, né? Com as questões também que a gente vê em campo. E logo, na parte da tarde, a gente foi para a UMI. E foi um alívio de ver... Quer dizer, não sabia se a gente... Mas foi um alívio de ver que o sistema ali era melhor. Mas, ao mesmo tempo, essa diferenciação. O que, por exemplo, né, a gente podia pensar alternativas, que acontece no estado de Minas Gerais, que conta com um centro... Né, que ele abriga tanto as puérperas quanto as gestantes acima de 7 meses. Então, a mulher, quando já está gestante, já vai para esse centro, que daí tem um atendimento, né, médico, etc. Porque o que a gente viu no Talavera foi que, principalmente aquilo que a gente está falando da perspectiva da saúde e da segurança. O que era a grande questão do parto? Elas são submetidas à escolta. Né? A necessidade das mulheres depende da escolta. Então, muitas vezes, não tem escolta para levá-las ao hospital quando elas começam a entrar em trabalho de parto, quando elas têm alguma crise. E aí, por não ter escolta, esses casos que a gente ouviu
de ter, né, alguns até partos dentro da cela, por a escolta não ter tempo para chegar. Então a gente discute um pouco isso, né? Então a perspectiva da segurança e a escolta que ela está voltada para, talvez isso não seja a prioridade da escolta, né? Então a hora do parto, a questão da saúde da mulher e do seu bebê é submetido à questão de ter ou não escolta do GOI. E acho que vale ressaltar aqui que no Rio de Janeiro foram pouquíssimos os casos de domiciliar que a gente ouviu. Então, a maioria delas não sai de domiciliar, apesar dos pedidos da Defensoria Pública, sendo que é uma garantia, né, legal advinda da lei das cautelares, e a grande maioria está ali presa provisória. Então, elas poderiam sair da prisão domiciliar prevista nas cautelares ou, né, se já condenadas por HC. Mas a gente viu, tanto na UMI quanto na Talavera, pouquíssimos relatos de mulheres que tinham saído, quase nenhum. E a gente aposta, né, a priori, a nossa proposta principal é o desencarceramento. O lugar de grávida e de criança não é na prisão, e existem inúmeras previsões legais que possibilitam outras formas de exercer a maternidade de mulheres que estão em conflito com a lei. Então, assim, é muito importante ficar esse registro, né, e depois a gente vai, inclusive, conversar mais com o Dr. Ciro sobre isso, mas que não tem sido aplicada a lei de cautelares para mulheres grávidas e puérperas no estado do Rio de Janeiro. Deixa eu só contextualizar uma questão que eu não sei se todo mundo, né, do âmbito do direito, etc. Porque o que acontece com a domiciliar? A gente tem a domiciliar, que é aquela, né, de execução criminal, que é ali no final, que tem o limite, né, a grande questão é que a maioria dessas mulheres elas estão presas por tráfico, é um crime hediondo, e o que acaba uma série desses benefícios emperrando justamente pela justificativa da gravidade do crime. Mas a gente tem a domiciliar, que é a domiciliar que foi feita, né, com a reforma do Código de Processo Penal, que foi a lei das cautelares, que incluiu, né, dentre, né, somada à prisão, 11 são mais 10 cautelares, e dentre elas a prisão domiciliar. A prisão domiciliar específica para essa figura, que figura ou a gestante acima de 7 meses ou em gravidez de risco, e daí é mais uma tese nossa de que toda gravidez na prisão é de risco, né? Então, se a gravidez então é essa questão, ou para aquela mulher que tenha dependente, cujo, né, criação de filhos dependa dela fora, né, a puérpera também, né? Então até mais tempo. Então, o que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo que se 40% das pessoas presas no Brasil são presas provisórias, preventivas, que são inocentes perante a lei, até o trânsito em julgado, né? E se a lei prevê que essas mulheres, quando gestantes, ou quando mães de filhos pequenos, ou quando puérperas, podem, né, não estou falando nem de cumprir pena, é responder ao processo. Porque a prisão domiciliar, nesse caso, ela é substitutiva da preventiva. Então, se elas podem responder ao processo na rua, e justamente o sistema não causar todas as complicações que depois a gente tenta fazer, como vai fazer a visita, como faz com a institucionalização, e apesar disso, ela não é aplicada. Apesar disso, a maioria, né, isso é um diagnóstico geral, que o quê? Mesmo a mulher presa preventiva, ela normalmente está na prisão. Né? Ela está presa preventivamente, ela não recebe a prisão domiciliar. E por que não recebe a prisão domiciliar? Aí é uma outra discussão. Rapidamente, vou falar um pouco da Argentina. O que motivou a gente a fazer o campo da Argentina foi, né, uma fala de que talvez ali a prisão domiciliar, por ter sido o movimento da magistratura, isso talvez tivesse mais adesão, o que não foi, o que a gente não conseguiu verificar. Ao contrário, a prisão domiciliar tem os mesmos problemas que tem aqui no Brasil, conforme a gente já apontou. Mas o espaço da Argentina... Claro que eu estou falando do sistema penitenciário federal, que é uma parte do sistema argentino. Também eles têm o sistema provincial, qual deve ser muito pior e que a gente não visitou. Então, a gente está falando desse sistema. Lá, o principal ponto é a questão que a Bruna já tratou, que é a questão da autonomia. As mulheres têm total autonomia do que fazer com a criança, do que alimentar, se vai para a creche, etc. E o próprio espaço permite essa autonomia. Por quê? Né? Porque elas não são celas e os quartos eles ficam abertos, o corredor, a cozinha, etc., para as mulheres, né, ficarem ali com as suas crianças. Tem a possibilidade de convívio da criança, né, com a rua. E eu acho que uma questão super importante, que eu vou centralizar aqui, que é a questão do telefone público, que é uma luta nossa, uma campanha, que é a instalação de telefones públicos. Né? A gente tem a previsão de que alguns espaços no Brasil, no regime de semi-liberdade, tem. Em São Paulo, os que tinham em semi-liberdade foram retirados. Então, assim, eu não estou falando nem, né, do que seria o regime de semi-liberdade, que
que justamente pela pessoa poder, né, frequentar de dia a rua, ela teria acesso ao telefone, então nada demais ter esse telefone dentro. Mas por que a importância simbólica do telefone público, né? E lá na Argentina tinham diversos telefones públicos, que é essa aqui, né? Aqui são só 4, mas tinham paredes de telefones. Porque essa questão da comunicação com o vínculo com a família, com o defensor, etc. Né? A mãe às vezes quer acompanhar o dia a dia escolar da criança, a criança ficou doente, etc. O telefone permite que ela faça contato. A gente conversando com o defensor argentino falou, mas como que ela faz contato? Ela me liga. Assim, a gente está tão, né, acostumado com a nossa, lógico que ela pega o telefone e liga para o advogado, liga para o defensor. E a gente fala que, né, no Brasil a gente tem toda essa discussão do celular e a gente sabe que qualquer unidade prisional no Brasil, fora tem celular dentro, né? Então seria até melhor fazer um controle dessas chamadas, ter esse acesso, que quem usasse celular era para outra coisa mesmo, né? Porque a gente sabe também que o uso do celular não é só para cometer crime, que muito celular é usado, né, para esse vínculo, para a manutenção da questão da rua. Então, acho que é uma campanha para a gente pensar que, em termos de manutenção de vínculo, é a instalação, sim, de orelhões aqui nos espaços prisionais. E essa é uma bandeira, por exemplo, de uma das especialistas que a gente entrevistou no Eixo 1. Ela tem uma briga enorme por isso há muitos anos, a Raide, da Pastoral Carcerária, e a gente te falou que a gente tirou essa foto para ela, porque assim, o sonho da Raide é que não existam prisões, mas depois disso é que existam, se existirem prisões, existam orelhões nas prisões, né? E daí aqui, gente, ó, tá vendo essa foto? É nós, a gente que tirou, não é uma foto montada, não foi o governo que mandou pra gente, porque parece, né, não sei quem tem filho aqui, quem tem creche, a creche da prisão lá, realmente, estruturalmente, se vocês forem ver, é uma creche modelo, com tudo, com pedagoga, tem 4 divisões para diversas idades, porque lá na Argentina, quem quiser conhecer um pouco da experiência argentina, a gente recomenda o filme Leonera. Não sei quem já viu, mas que conta um pouco como que é lá, porque lá as crianças ficam até 4 anos nas unidades junto com as suas mães. Porém, justamente por ter, né, tanto o espaço da creche, um espaço muito bom, quanto o espaço prisional, que as crianças dormem, também é um espaço materialmente bom, ele não tem tanto impacto. Então, eu recomendo o Leonera para quem quiser saber mais aí da situação argentina. E só fazendo um adendo, na Argentina as crianças podem sair, passar o final de semana na casa da avó e voltar para ficar com a mãe na prisão durante a semana para frequentar a creche. Então, tem um fluxo entre a rua, ela pode passar as férias fora, então tem um fluxo muito grande entre a rua e o cárcere, e a ideia é justamente não separar a criança da mãe se a mãe assim não o quiser. Então, essa questão, de novo, da autonomia falando forte na Argentina. Acho que São Paulo a gente pode pular, né? Bom, a gente vai aqui pular São Paulo, apesar de ser nosso estado, né? Só falar que o estado de São Paulo ele criou uma política específica. Ele criou uma política específica para atender as mulheres. Porém, quando a gente foi visitar, a gente não teve acesso a essas unidades, que são unidades específicas para atender as mulheres e as gestantes. Então, a gente analisa como sintomática, a gente não tem acesso às unidades modelos, né? Então, talvez elas não sejam tão modelos assim, é uma provocação, né, que a gente deixa. A gente teria mais coisa a falar, né, mas a gente vai, para dar tempo aqui do debate, a gente vai, né, encaminhando para o final. Então, a gente depois pode, né, depois vocês vão ter acesso, porque a pesquisa vai estar divulgada isso, mas esses são os quadrinhos que a gente fez para tentar todo esse conteúdo que a gente trabalhou, para sair do saber acadêmico, da linguagem acadêmica e atingir outros públicos, né, inclusive essas mulheres. Então, a gente fez alguns quadrinhos reunindo situações comuns que a gente viu no campo. Bom, então a ideia é justamente contar as histórias. A gente pegou várias histórias e criou uma história a partir dessas várias histórias. Então, no primeiro quadrinho, né? Doutor, o meu xadrez está muito cheio, ela está na cadeia. A gente tem que revezar o chão e eu com essa barriga, pressão alta, sem médico, não tem nada que o senhor possa fazer? Aí ele fala, bom, cadeia é assim mesmo, a gente faz o que é possível, daqui a pouco você vai ter o bebê e eu preciso ver o que fazer. Ou eu te mando ou eu entrego o bebê para sua família, ou eu te mando para a unidade materna infantil, isso se houver vaga. Então, a gente fez extremado essas histórias para justamente mostrar quais são os principais gargalos que a gente encontrou. Na outra, aqui eu acho que é importante mostrar essa aqui de baixo, que ela diz, bom, meu bebê vai ficar com a minha mãe, só não sei quando ela pode trazer para me ver, morando longe, sem dinheiro para condução, e o pior, os dois têm que passar pela revista, humilhante, né?
né? Então, agora, semana passada, o governador de São Paulo assinou o fim da revista vexatória em São Paulo, mas não é tão fim assim, porque a gente sabe que ele vetou alguns artigos que eram bem importantes para garantir que a revista seria de fato vetada, proibida. E outra coisa importante, ele tem um prazo de mais de 9 meses para colocar isso em prática. Então, tem que ficar muito de olho para não achar que foi uma grande vitória. Vamos ver como vai ser aplicada. E depois, né, a outra olha para ela e fala: sorte a sua que tem família, eu não tenho com quem deixar meu bebê. A diretora falou que ele vai para o abrigo, mas será que vão cuidar do jeito que eu quero? Né? Será que vão cuidar com carinho? Vão trazer para me ver? E o pior, já ouvi muito caso de presa que perdeu o filho para adoção. Né? Então, a gente reuniu elementos das falas, das realidades que a gente encontrou. E, de fato, né, gente, a adoção é um problema e a gente levanta o fato de que é uma dupla pena, não só uma dupla pena, mas uma pena perpétua. Né? Se a pena não pode ultrapassar o tempo de pena e se ela não pode ultrapassar a figura do réu, quando um bebê é dado para adoção, ela é uma pena perpétua para aquela mãe, para aquela criança que, enfim, perdeu o vínculo com a sua mãe, e também ela está sendo passada para o filho. Né? E outra coisa importante de ser dita aqui é que em São Paulo a gente encontrou uma mãe que ela não sabia o dia que o oficial de justiça ia buscar o bebê dela, então ela estava vivendo essa situação de hipermaternidade, mas ela tinha feito a mala, já estava com a malinha do bebê pronto, e ela tinha escrito uma carta para a pessoa que ia cuidar do bebê dela no abrigo, e a carta dizia o que ela gostava de comer, como ela gostava de carinho, como ela gostava de mamar. Tipo, uma carta super cuidadosa e que ela deixava na malinha da criança, porque a qualquer hora esse oficial de justiça podia ir levar a criança. Então, ela contou para a gente do alívio que era das 5 da tarde, que a partir das 5 o oficial não ia mais, então ela sabia que ela ia poder ficar mais um dia com o filho. Então, justamente também essa falta de não saber quando vai, né, de regulamentação, e mais do que isso, para onde vai. E ela falava: eu queria ao menos conhecer o bercinho, queria saber, ao menos conhecer o abrigo, onde ela vai ficar, como ela vai dormir. Né? Então é isso, de repente, da noite para o dia, tem esse desligamento que é brutal. Aqui, rapidamente, a gente representou que seria, né, um pedido aqui de prisão domiciliar. Aqui seria, né, primeiro aqui o pedido da Defensoria Pública requerendo a prisão domiciliar como substituição da prisão provisória. Depois, aqui a manifestação da promotoria no sentido de que trata-se de crime hediondo, então a gente ouviu muito. Então, tráfico, crime hediondo, não pode acontecer nada, não pode dar nada. E depois aqui, né, seria aqui a juíza concordando com o Ministério Público no sentido de não deferimento da domiciliar. E aqui o último quadrinho trata, né, essa questão visual de que dessa mulher, quando ela volta ao presídio feminino e que ela não sabe, né, o futuro aí do bebê dela. E por último, essa juíza é aquilo que eu falei em relação, né, que às vezes ela não é intimada, ela não é levada para estar presente no processo de destituição de guarda, e ele é sendo destituído a revelia dela. E essa frase que está aqui em cima foi uma frase que a gente ouviu no campo: a justiça é tão lenta para quem é pobre. Então a gente colocou essa fala simbólica aí de... Né? A gente tem aqui, apresentaria as propostas, né? Tem aqui as conclusões, que os modelos têm falhas estruturais, a violação de direito, o acesso à justiça, né? Principalmente esse daqui, que as personagens do sistema de justiça criminal, elas não consideram a integralidade da situação daquela pessoa. Então, a gente ouviu muitos relatos em que a pessoa falava: não, eu estava grávida, mas ele nem perguntou, ele não viu minha barriga, não sabe, ela senta lá na frente e não, a pessoa dela não é, né, objeto aí de apreciação, ela é... Né, o juiz às vezes nem vê, não pergunta a ela. Nem percebe que ela está grávida, né? A gente ouviu muitos relatos assim, né? Nem olhou para minha barriga. Eu falei: mas quantos meses você estava? Como que o juiz não viu se você estava com essa barriga? Não, nem olhou para mim. Né? O que demonstra outras questões no sistema, que é a invisibilidade também dessas pessoas. Então a gente percebeu que tem essa vontade de mudança, que é fundamental juntar o executivo, o judiciário, o legislativo. E a questão de evitar a discricionalidade, a personalidade nesse espaço, com políticas mais gerais e mais amplas. Mas eu acho que é importante a gente passar direto para as propostas, que a gente também quer ouvir vocês, né?
Sim. A gente tem 33 propostas, né? 40, eu acho? 40, bom. Não, são 30. 30, bom, 30 propostas, né? Acho que a gente está todo mundo cansado aqui, não sei se o caso de passar uma por uma, eu acho que a gente pode falar 3 principais e a gente abre para o debate. A principal proposta é a ampliação da aplicação da domiciliar, então pensar nisso, então no sentido de desencarceramento. Depois, a gente acha que o prazo legal de 6 meses tem que ser ampliado, esse prazo mínimo, porque a gente sabe como o mínimo é o máximo, então vamos aumentar o mínimo para que seja aplicado sempre a critério da mulher, né? Porque se a mulher quiser 0, é 0. Né? Não é um prazo aí... Obrigada. Então, a gente propôs um aumento do prazo mínimo de 6 meses para 1 ano, prorrogável por mais 6 meses, que aí foi o que a gente mais conseguiu chegar num consenso a partir de tudo aquilo que a gente ouviu. E atendendo uma resolução do CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal, no qual disciplina esse prazo de 1 ano e meio. Depois a gente pensou o quê? Né, em aplicar a LEP no sentido dessas unidades materno-infantis, de terem essas unidades materno-infantis para esse público, né, com a mãe, com o seu bebê. E depois o quê? A construção, porque a LEP fala, gente, que até quando a criança pode ficar aqui na prisão no Brasil? 7 anos. A nossa lei fala em 7 anos. Né? E o que a gente começou a discutir, porque, né, a LEP fala construção de creches na unidade prisional. E partindo daquela perspectiva de que mesmo as mulheres que querem ficar com seus filhos acham que prisão não é lugar para criança, a gente propõe que hajam sim creches, mas que essas creches sejam sempre externas à unidade prisional. Sejam creches da comunidade, que também não sejam creches exclusivas para filhos de mães e pais presos, claro, para não estigmatizar, mas que essas crianças elas consigam socializar na rua, ir para a creche, né, e de algum momento, se tiver estabelecimento adequado, voltarem até para dormir, né, com as suas mães em espaços também não prisionais, né, que esse seria um sonho maior. Eu acho que essas são as nossas principais propostas. Claro, são 30, né? Dentre elas, orelhões, dentre elas que o regime semiaberto, porque isso a gente se deparou em São Paulo, né? No regime semiaberto, o lugar onde estão as mães é o lugar mais fechado que a gente viu em todas as visitas que a gente fez. Então, que haja respeito, né? Se é regime semiaberto, que seja semiaberto também no cuidado com as mães e crianças. Então, acho que tudo perpassa por tudo que a gente falou, nossas propostas dialogam com tudo que a gente falou, mas eu acho que essas são as mais importantes de serem ditas aqui. Então, só para finalizar aqui, né, queria mais uma vez agradecer, eu acho que essa possibilidade de apresentar aqui a pesquisa. Lembrar, né, depois tem aqui ao final nossos e-mails. Quem quiser entrar em contato, pode escrever meu e-mail aqui da Bruna. Lembrando que essa pesquisa, até o final do ano, ela vai ser publicada. Então, depois, quem quiser ter acesso, tem o site do Ministério da Justiça, que é o Projeto Pensando Direito. Lá ficam disponíveis não só essa, mas diversas pesquisas para baixarem de forma gratuita. E, além disso, vai ter a publicação impressa. Então, se alguém de vocês trabalha na área, etc., também depois pode mandar para que a gente envie a obra impressa, né, para vocês, pelo menos para as organizações. Não garanto para cada um individualmente, mas para as organizações, universidades, etc., a gente vai fazer depois a divulgação dessa obra impressa. E daí, depois, tudo isso vocês vão poder ver como que a gente construiu isso no relatório da pesquisa Dar a Luz na Sombra. É isso. Obrigada, gente, pela paciência e pela audiência.